Olá, alunos do CPI Presidente Castelo Branco, tudo bem com vocês? Sou o professor Kleber e hoje na nossa aula 18 nós vamos estudar sobre paralelos e meridianos. Uma matéria que com certeza você já deve ter ouvido ela e estudado em algum momento do seu percurso enquanto estudante. Vamos lá então? Com certeza você já deve ter se perguntado o que são essas linhas, que atravessam o globo terrestre tanto na vertical quanto na horizontal. Ou talvez já deve ter ouvido falar sobre meridianos e paralelos em algum momento do seu percurso enquanto estudante. Meridianos e paralelos são linhas imaginárias que cobrem o globo terrestre e foram criados pelos estudiosos da cartografia para localizar com precisão um ponto na superfície terrestre e elaborar a questão dos mapas. Então vamos começar pelos paralelos, que são essas linhas que estão na horizontal, como você pode verificar aqui no nosso globo terrestre. São essas linhas na horizontal. São os eixos que circulam imaginariamente o planeta no sentido horizontal. A partir deles, são medidas em graus as latitudes que variam de menos 90 graus a 0 grau para o sul e 0 graus a 90 graus positivo para o norte. Então, se você verificar aqui no nosso globo terrestre, você tem de menos 90 até 0 graus, que está ao sul. E você também tem aqui ao norte de 0 graus até 90 graus ao norte. Tudo que está ao norte, lembra disso, é positivo. E tudo que está ao sul é negativo. Vamos lá? Nós temos a linha do Equador, que divide a Terra em norte e em sul. Essas linhas, que são paralelas ao Equador, levam justamente esse nome, de paralelos. Elas vão de menos 90 graus até 0 graus ao sul, isso significa que é negativo, e 0 graus até 90 graus positivo ao norte. Mais uma vez, tudo que está ao norte é positivo, tudo que está ao sul na cartografia é negativo. Existem alguns paralelos que eles são especiais, como é o caso da linha do Equador. Essa linha imaginária, ela possui o mérito de possuir uma igual distância em relação aos dois polos do planeta. Quando eu falo de polo, vamos lembrar, polo norte e polo sul. Desse modo, tudo que está acima dela representa o hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional. E tudo que está abaixo representa o hemisfério sul, também chamado de austral ou meridional. O Equador também é importante para ser a zona da Terra que mais recebe os raios solares no sentido perpendicular quando eles são os mais fortes. Então, sempre na próxima linha do Equador, a temperatura sempre será elevada, será o que? O clima tropical, porque os raios solares eles pegam de forma perpendicular, aqui nesse eixo da Terra, próximo à linha do Equador. Por isso que os países, próximos a essa linha do Equador, eles não têm invernos tão rigorosos, as estações do ano não são bem definidas, quanto aqueles que são nas altas latitudes, mais distante da linha do Equador, onde o clima ele é mais temperado, ele é mais ameno, ou até mesmo as estações do ano são mais definidas. Ok? Isso por causa da irradiação solar que pega de forma perpendicular aqui próximo ao eixo da Terra na linha do Equador. Existem outros importantes paralelos, que são os trópicos. O trópico de Câncer, localizado ao norte, você pode verificar aqui, na latitude de 23 graus, é a linha que indica o limite máximo em que os raios solares incidem verticalmente sobre a Terra durante os solstícios. E o Trópico de Capricórnio, por sua vez, que possui a mesma função em relação ao hemisfério sul, na latitude de menos 23 graus. Então, em toda essa parte aqui, ao Trópico de Câncer, ao Trópico de Capricórnio, é o limite onde a Terra recebe raios solares de forma vertical, de forma perpendicular, ou seja, pega mais irradiação solar. Então, esse é o limite, ok? Onde nós temos os climas, geralmente o quê? Geralmente não, do clima tropical. Além desses exemplos, também merecem destaque os círculos polares. Ao norte, que é o círculo polar ártico, que você tem aqui no seu globo, com latitude de 66 graus,
assinala o limite da zona de iluminação solar sobre as regiões polares durante os solstícios. E o mesmo acontece no Círculo Ártico, que está lá no sul, que apresenta dessa forma uma latitude inversa de também 66 graus, menos 66 graus. Por que menos? Porque está ao sul. Falamos um pouquinho então do que vem ser os paralelos, né, que são as linhas que cortam a Terra de forma paralela à linha do Equador, na forma horizontal. E agora vamos falar dessas linhas na vertical, que são os meridianos, que são linhas imaginárias dispostas verticalmente sobre o globo terrestre, como você pode verificar aqui no nosso globo. Ou seja, ele possui curvas semicírculos que representam a metade de um círculo. Como todos os meridianos possuem o mesmo tamanho, não há diferença técnica entre um e outro, o que fez com que o meridiano principal fosse escolhido por meio de uma convenção realizada em Washington, no final do século XIX, onde colocou que a linha de Greenwich, que é essa aqui, ela divide a Terra em leste e em oeste. Nessa conversão, escolheu-se que essa linha imaginária que atravessa a cidade de Londres, capital da Inglaterra, o centro econômico daquele período, vamos lembrar que a potência econômica era a Inglaterra naquele período, seria o meridiano principal, chamado de meridiano de Greenwich, que também é o marco zero na medição dos fusos horários. Então, qual que é a função então dos meridianos? A questão dos fusos horários, que é algo que nós vamos estudar posteriormente. Todo meridiano ele possui uma unidade de medida, chamada de longitude, que é a distância em graus entre qualquer meridiano e Greenwich, que possui uma longitude 0 graus. Tudo que estiver a oeste desta linha faz parte do hemisfério ocidental, que é aqui. Tudo que estiver a leste já faz parte do hemisfério oriental. Tudo que está a leste é oriental, tudo que está a oeste é ocidental. E essa distância entre uma linha a outra nós chamamos de longitude, ok? O meridiano oposto a Greenwich, posicionado a 180 graus de longitude, dá origem à linha internacional de mudança de data, que delimita o fim de um dia e o início de outro. No entanto, essa linha traçada não obedece inteiramente às direções cartográficas, pois apresenta curvas para adaptar-se a alguns territórios e ilhas do Pacífico, que é algo que também nós vamos ver posteriormente quando formos falar sobre questões de fusos horários. Então, para a gente resumir a questão do meridiano. Meridiano principal é a linha de Greenwich, que é a latitude 0, que foi estabelecida através de uma convenção realizada em Washington. Lembrando que a Inglaterra, naquele período, ela era a potência econômica. Então, naquele lugar, em Greenwich, ficou colocado que seria o marco zero dessa linha de Greenwich. E a partir dela teria os outros meridianos. Essa distância de um meridiano ao outro, nós chamamos de longitude. Certinho? Para a gente fechar, então, essa parte sobre paralelos e meridianos, que são basicamente a base para estudarmos sobre coordenadas geográficas, então, paralelos. O principal paralelo é a linha do Equador. A medição dele é em latitude, que vai de 0 a 90 graus ao norte e menos 0 a menos 90 graus ao sul. E a principal função dele é dividir em zonas climáticas, ok? E os meridianos? O principal é o Greenwich, a medição é em longitude, que vai de 0 a 180 graus a leste e menos 0 a menos 180 graus a oeste. A principal função são a questão dos fusos horários, do qual será a matéria dos nossos próximos estudos, ok? Pessoal, um grande abraço a você. Não deixe de fazer as atividades que estão lá no blog da escola. Qualquer dúvida, estamos aí. Um grande abraço.